Bom, talvez valha a pena dar alguns detalhes biográficos, que o próprio Dostoiévski, ele participou do movimento revolucionário no começo da juventude, e depois, quando estava, ele foi preso, processado, condenado ao exílio na Sibéria, e durante o exílio ele percebe o erro em que tinha entrado, né? Na verdade, foi um pouco levado a isso pela pressão das circunstâncias. Houve, inclusive, uma condenação à morte, uma falsa condenação à morte, fizeram um pelotão de fuzilamento, e na hora H, né, veio o indulto. Tá certo? Então, eu acho que essa extrema tensão nervosa, obrigou o cérebro dele a funcionar de algum modo, tá certo? E com isso aqui, com este livro, ele vai contar toda a psicologia do revolucionário, no fim das contas. Não só a psicologia, mas a própria dinâmica do movimento. Como é que a coisa funciona? Tá certo? Não deixa de ser significativo que a história comece como comédia para terminar como tragédia. Quer dizer, essa passagem da comédia à tragédia é o verdadeiro assunto do livro. Então você vê que o Stepan Trofimovich é, evidentemente, uma espécie de Eduardo Suplicy. É um bobão, né? Um bobão idealista que, né, canta Blowing in the Wind, porque aquilo lembra... ele tem evocações de idealismo político juvenil, tá certo? Que ele acredita ainda representar. Ele acredita que ele ainda tem alguma importância para as novas gerações, embora ninguém mais se lembre dele e já tenha se transformado em objeto de riso. Mas, então, esse personagem é o ancestral de tudo o que vai acontecer em seguida, porque o filho dele será a peça-chave que vai encaminhar as coisas para um desenlace trágico. E nos instantes finais, vocês verão que o próprio Stefan Trofimovich, de algum modo, ele chega quase a entender o que aconteceu, mas ele entende porque ele fica louco. Exatamente como acontece no Ray Lear. Né? O Ray Lear, ele fica lúcido quando ele fica louco. Quando ele está normal, ele é um idiota. E a incompatibilidade dele com a realidade das coisas chegou a tal ponto que somente através da loucura ele pode perceber a verdade. Essas coisas que aparecem ou no Ray Lear ou aqui nos Demônios não devem ser interpretadas no sentido de uma apologia da loucura, como muitas vezes vulgarmente se faz. Mas não é que a loucura em si tenha a capacidade de iluminar a mente de ninguém, mas é que em certas circunstâncias, quando a posição existencial do sujeito se tornou demasiadamente falsa, ou seja, ele constrói a sua vida contra a realidade está indo numa direção, a vida dele, a imaginação dele, a mente dele estão indo no outro. Então tem que chegar a um ponto de ruptura. Mas, ou o sujeito morre, tá certo? Ou sofre esta morte psíquica, que é a loucura, tá na qual, vamos dizer, a realidade, então, se impõe, mas se impõe sobre o cadáver do psiquismo do indivíduo. Né? Quer dizer, você não pode dizer que o camarada louco aí, ele tenha realmente uma consciência da realidade. Não, é como se ele se tornasse um boneco de ventríloco na mão da realidade. A realidade passou por cima do eu dele, já que o eu ia contra a realidade, ela passa por cima, destrói o eu e já diz coisas verdadeiras, mas que ele mesmo não está propriamente entendendo. Então vocês viram nas cenas finais também uma coisa desse tipo com o Stefan Trofimovich. Você pode ver que a vida do personagem é uma sucessão de tentativas de manter perante os outros e perante si mesmo, tá certo? A imagem é alguma coisa que ele não é de maneira alguma. Por que ele tem que fazer isso? Da onde vem essa ruptura entre ele e a realidade? Tá certo?
em parte, vem pela adesão justamente a ideais que, considerados em si mesmos e isoladamente da realidade, parecem bonitos. Vocês facilmente reconhecerão nele onde a crença na bondade inata do ser humano. Ele acredita nisso, que os seres humanos são bons. Essa ideia vem do Rousseau. Tá certo? O ser humano é bom e a sociedade que o corrompe de algum modo. Tá certo? Como se o ser humano pudesse ser concebido separadamente da sociedade. Como existisse um ser humano em si, tá certo? Fora da sociedade, e depois viesse uma sociedade para cima dele. Como se você já não nascesse, né, dentro da sociedade, como se o próprio processo de gestação já não fosse uma relação social que deu uma outra pessoa. Não é isso? Então, quando você pega, né, a imagem do bem, tá certo, e a recorta, né, e a sobrepõe à realidade, você certamente você vai ter a ilusão de que você está, vamos dizer, cultuando o bem, ou está até trabalhando para ele. Tá certo? Mas se esse bem foi extirpado de dentro do quadro da realidade, tá certo? Então automaticamente ele é mau. Porque quanto mais você afirmar aquele bem irreal, tá certo? Mais a realidade fica condenada como má. Então isso aqui seria, vamos dizer, a base do pensamento utópico. Utopia é aquilo que não está em lugar nenhum. Tá certo? Então o que é uma utopia? É a imagem de um bem, né, projetado numa tela e, por assim dizer, separado do curso real das coisas. Quer dizer, separado da história, separado do tempo, né, separado da vida real. Isso é o tipo de pensamento utópico. No curso da história, esse tipo de pensamento utópico se transformará num outro tipo de pensamento, que é representado, vamos dizer, já pelo filho do Verkovensky, e por um outro personagem chamado Stavrogin, que vai entrar também mais adiante, se é que já não entrou. Hã? Entrou? Não. Não entrou? É o capitão Leviathan. E por um grupo de conspiradores, tá certo? Mas assim, só citou o nome, apareceu bem pouco. Então, existem dois tipos de pensamento progressista ou revolucionário, dois podem ser progressista ou revolucionário, que as pessoas confundem, mas que são opostos, mas que aqui aparece bem distinto. Um é o pensamento utópico. O pensamento utópico, ele sonha, vamos dizer, com uma situação ideal que não tem nada a ver, vamos dizer, com a prática da vida dele, com a experiência real da vida dele, e que não tem nenhuma perspectiva de agir para chegar naquele ponto. Tá certo? Se você pegar, por exemplo, a Utopia, né, de Thomas More, ou a Cidade do Sol de Campanella, você verá que são, ou a Nova Atlântida de Francis Bacon, você vai ver que são sociedades ideais concebidas fora do tempo e do espaço históricos, tá certo? E como que projetadas numa tela, como um cinema que você está assistindo. É algo que só existe dentro daquele quadro de referência que a própria utopia estabelece. Tá certo? Então, quando o sujeito entra no tipo de pensamento utópico, é evidente que ele se enfraquece. Quanto mais ele contemplar e amar o seu ideal, mais ele está se afastando da realidade efetiva. Tá certo? E, portanto, ele está tirando os elementos de bem que possa haver na realidade e projetando dentro daquela imagem. Só a imagem fica boa e a realidade fica má. Tá certo? Então, não é necessário dizer que ideias como, por exemplo, de que os seres humanos são bons e a sociedade corrompe, e de que pode haver no futuro uma sociedade que todo mundo seja bom, tá certo? Essa ideia ela é mais si mesma, tá certo? Porque justamente na medida que se estabelece a separação, a ruptura entre a ideia de bem e a ideia de verdade. Em contraposição com isso, você vê que o pensamento antigo e medieval identificava o bem e a verdade. Esse é o famoso triângulo de Duns Scott, o unum, verum e bonum. Né? A unidade, o bem e a verdade, é tudo a mesma coisa. Então Deus é um, Deus é verdadeiro, Deus é bom. Ele não é uma coisa separadamente da outra, são, de certo modo,
são três maneiras de dizer a mesma coisa. Não é isso? Agora, se você separa o bem da verdade, então o bem passa a ser a mentira. Não é isso? E, portanto, a verdade passa a ser má. Não é isso? Essa ruptura, é evidente que ela entrou profundamente dentro dos hábitos culturais do Ocidente. Nós hoje estamos acostumados à ideia de que os distintos valores podem ter conflitos abissais entre si. Quer dizer, aquilo que é bom pode ser falso e aquilo que é verdadeiro pode ser tremendamente mal. Eu tenho uma certa dificuldade de articular uma coisa com a outra. Em parte, esse tipo de separação remonta justamente a essa fórmula de pensamento utópico. Quer dizer, todo o bem se retira para a esfera do sonho. Né? Então, naturalmente, qualquer ação que você faça para realizar esse bem utópico, essa ação não se desenrolará dentro da utopia, ou seja, dentro do reino do bem, e sim na realidade, isso é no reino do mal. Não? Bom, acontece que esse tipo de pensamento, que vamos dizer que estica a corda até o último limite, enfraquecendo o indivíduo, como enfraquece esse Stepan Trofimovich, que vive num mundo mental, tá certo, de belezas, e num mundo real, tá certo, de humilhações, misérias, infâmias, tá certo? Chega um ponto em que ele tem que se converter em outra coisa, porque há um esgotamento da psique humana, tá certo? As pessoas não se conformam de viver nesta ruptura, então elas criam uma síntese. A síntese é, vamos dizer, um tipo de pensamento, que aliás no curso do sábado vou explicar melhor, que é o pensamento messiânico. O messiânico é o contrário do utópico. Ao contrário da utopia, que delineia claramente uma situação hipotética boa, o pensamento messiânico ele não delineia nada. Ele acredita que vai acontecer alguma coisa boa, que ele não sabe bem o que é, mas para o qual ele começa a concorrer desde já. Então, é como se a ideia utópica é estática. Porque ela projeta uma imagem, tá certo? Sem conexão com o fluxo real do tempo. O pensamento messiânico, ao contrário, é dinâmico. Tá certo? Ela anuncia um próximo capítulo do tempo que já está começando desde já. Você não sabe exatamente como vai ser esse capítulo. Tá certo? Mas você já age hoje em vista dele. Então, você passa de uma contemplação estática e estéril, tá certo? De um bem impossível, tá certo? Para uma ação, né, que se dirige a um bem mais ou menos indefinido, mas no qual você acredita. Tá certo? Então, a ênfase do pensamento utópico é a imagem da perfeição, e a ênfase do pensamento messiânico é o movimento e a transformação. Todo indivíduo que está imbuído, vamos dizer, do ideal messiânico, ele rejeita, evidentemente, todo pensamento utópico. Tá certo? Portanto, ele não vai ficar sonhando com o futuro. Ele sabe que ele tem que agir no presente. Agora, como ele é o filhote do pensamento utópico, tá certo? Ele sabe que o bem ao qual ele se dirige provavelmente não será alcançado na vida dele. Ele estará morto quando isso acontecer. Então não interessa ficar pensando no bem, interessa somente agir na realidade, a qual é má. Tá certo? Então o messiânico, ele assume, vamos dizer, a realidade má e age dentro dela para transformá-la. Não é isso? Acreditando que num futuro mais ou menos indeterminado, a coisa se transformará em bem, ainda que esse bem não seja muito claramente imaginável como na utopia. Mas onde você vê um fluxo de pensamento utópico, você verá também, ou ao lado, ou logo depois, o pensamento, vamos dizer que eu chamo de messiânico, não é um termo que esteja totalmente consagrado. Tá certo? Chamado messiânico, evidentemente, como referência, tá certo, ao Messias. O advento futuro do Messias, Salvador da humanidade,
não tem data e você também não sabe precisamente o que ele fará. É um mistério o que ele fará. Você sabe que será para o bem, mas não é capaz de precisar exatamente qual será a ação dele. Você reconhece que tem um caráter misterioso. Por outro lado, você vê que Né? Poderia ser exemplificado, por exemplo, com o profeta Isaías, que 400 anos antes do nascimento de Cristo, ele relata no livro todo o nascimento, a morte, o sacrifício, enfim, de Jesus. você relata vamos dizer, de modo esquemático, e note bem que o que ele está traçando não é uma utopia. São certos acontecimentos, inclusive maus. Ele relata com detalhes. Está relatando, como é que se diz, algo que sucederá ao Messias quando vier, mas ele não está relatando a salvação da humanidade. O que será a salvação e como procederá o Messias da salvação, isso você não sabe. O que é o reino futuro, você não sabe. Você pode até anunciar qual é o personagem que vem, não é isso? Mas não é possível você descrever em detalhes fisicamente reconhecíveis o reinado do Messias. Você, quando o relata, de uma maneira tão vaga. Não, haverá arcanjos que estarão cantando e como é que se diz? Os eleitos estarão vestidos de branco, etc, etc. Quer dizer, é uma imagem. Não é como uma utopia, onde você descreve realmente um estado definido de felicidade e harmonia. Não é assim. Não é isso? Mas no caso de Isaías, ele relata com detalhes, inclusive, até a morte de Jesus. Não, mas isso é outra coisa. Isto é a vida do Cristo. Tá certo? E não a salvação final. Na salvação final nós só temos vamos dizer, o relato do Apocalipse. Os dois aspectos do Messias. Messias sofredor e Messias sofredor. Isso, ele está falando do Messias sofredor. Tá certo? E não do reino final, de paz e beatitude. O que ele profetiza é o advento de Jesus Cristo. Tá certo? Que virá, será condenado à morte, ressuscitará, etc, etc. Isso ainda não é a utopia, né? Isso é parte da história da humanidade. Mas está dentro do fluxo histórico, normal. Né? Mas o característico do pensamento messiânico é que ele está voltado para uma salvação final, da qual você tem que participar ativamente desde já. Quer dizer, que ao contrário do pensamento utópico, que separa, vamos dizer, a imagem de futuro da ação presente, o pensamento messiânico articula uma com a outra. Não é isso? A utopia você não sabe nem onde, nem como vai se realizar, portanto você não tem nem obrigação e nem meios de realizar. Tá certo? O pensamento messiânico não, está tudo dirigido para uma salvação, a qual compromete a tua ação desde já. Quer dizer, você tem que agir em vista dela, não importa quanto tempo vai demorar. Tá certo? Agora, mas nós não podemos chamar o pensamento de Isaías, de messiânico, porque isso aí não é messianismo, isso é judaísmo. Nem podemos chamar o Apocalipse de messianismo, porque isso não é messianismo, isso é cristianismo. Entendeu? Então, o messianismo é um fenômeno diferente do judaísmo e do cristianismo. Qual é a diferença? A diferença é que, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, a salvação final é identificada com o fim dos tempos. Quer dizer, a salvação não se dá dentro do reino da história. Não se dá dentro do tempo. Entendeu? O fluxo do tempo, vamos dizer, ele continua uniformemente nas mesmas condições terrestres de gravidade, temperatura e pressão com a qual nós vivemos hoje. Tá certo? A salvação se dá, vamos dizer, pela transposição, vamos dizer, do tempo para a eternidade. É na entrada da eternidade que você encontra a salvação. Quer dizer, não é algo que acontecerá no tempo histórico. É uma outra faixa de existência, completamente diferente. Entendeu? E o que caracteriza o pensamento messiânico é justamente que ele, vamos dizer, esta imagem de perfeição e salvação da eternidade, ele arrebata isso para o tempo. Isso se torna um capítulo da história a ser vivido no futuro. Está compreendendo? Quer dizer, em vez do fim dos tempos,
você tem mais um tempo futuro, dentro da mesma temporalidade terrestre, a qual trará, vamos dizer, a salvação aos seres humanos. Então quer dizer que a mesma expectativa, vamos dizer, do Salvador é transposta para o tempo. E é isso que vai distinguir. Mas exatamente como no judaísmo e no cristianismo, a perspectiva da salvação final não é só para ser contemplada esteticamente como uma utopia, mas ela compromete a sua ação desde já, ela te impõe obrigações desde já. Quer dizer, você vive em vista dessa finalidade. Então, precisa ver que no judaísmo e no cristianismo, a salvação ela é o sentido da história. Ela não é um capítulo da história. Ela é o sentido que aparece fora e acima da história. E no messianismo, não. Ele é um capítulo da história. Quer dizer que, para o messianismo, o sentido da existência histórica se manifestará como mais um capítulo da história. Naturalmente, esse capítulo não poderá ter fim. Ou ele terá que ser definitivo, de algum modo. Ou seja, uma vez vinda a salvação, ou não pode acontecer mais nada, ou o estado de salvação deverá se prolongar indefinidamente. Porque se for uma salvação que dura 3 meses, depois acaba, né, volta a decadência, volta o mal, então não foi salvação alguma. Então isso não serve para ele. Então, o pensamento messiânico ele projeta, vamos dizer, a ideia da salvação, da redenção, num capítulo da história, e acredita, de certo modo, num fim temporal da história. Então, não é num fim do mundo, como no judaísmo e no cristianismo. Né? Então, é claro que esta salvação ela é trazida, na perspectiva messiânica, ela é trazida para bem mais perto de nós. Não é isso? Porque, vamos dizer, o advento de Jesus Cristo, o fim dos tempos, etc., etc., o advento da Jerusalém Celeste, tá bom, é colocado realmente fora do tempo, fora e acima do tempo. Quer dizer, não é concebível que a temporalidade histórica continue dentro da eternidade. Não é isso? No pensamento messiânico, não. A salvação está dentro da temporalidade histórica. Portanto, ela está bem mais próxima de nós temporalmente. Não é isso? Por exemplo, a narrativa do Apocalipse, tanto faz que ela ocorra agora ou dentro de 10 mil anos, ou dentro de 10 milhões de anos. Porque ela se dá numa faixa de existência que é estranha ao tempo. Totalmente alheia ao tempo. Tá certo? Então não faz sentido você perguntar quanto tempo vai demorar para chegar lá. Entendeu? Então, também você não pode esquecer que essa perspectiva, vamos dizer, do cristianismo e do judaísmo, ela leva em conta a morte de cada um. Quer dizer, então logo o sujeito morre, ele já saiu do tempo e ele já está na esfera da eternidade. Tá certo? Então, você tem uma dupla referência de tempo, como eu expliquei na aula de Santo Agostinho. Você tem a continuidade linear do tempo e ela é cortada, vamos dizer, pela nascimento, vida e morte das pessoas. Morte e salvação. Tá certo? Bom, na perspectiva messiânica não tem a salvação individual, só tem a salvação coletiva, que é um capítulo da história. E em vista desse capítulo da história, você tem que começar a agir desde já. Como você não sabe exatamente como será a salvação final, tá certo? Então, no pensamento messiânico, é inútil discutir a natureza da salvação. O que importa é o movimento que leva até lá. Tá certo? Ora, este movimento se dá, quer dizer, não dentro da realidade ideal, mas dentro da realidade real, que é má. Tá certo? Então, isso quer dizer que para o pensamento messiânico, você agir dentro da realidade má é um jeito de você apressar, de algum modo, o advento deste reino final da justiça. Tá certo? E o que quer que você faça de mal neste processo não é culpa sua, de certo modo, a culpa é da realidade. Você está fazendo mal porque a realidade é má, você está agindo dentro dela, você está fazendo mal de algum modo, mas este mal está justificado porque ele deve conduzir a um bem final. Tá certo? Então, na aula do sábado eu vou mostrar direitinho a lógica interna de como é que isso funciona. Por enquanto aqui basta isso, porque você vai ver neste livro aqui a passar do pensamento utópico, que é o do Verkhovensky pai, para o pensamento messiânico, que é do Verkhovensky filho. Tá certo? O qual já precipitará os acontecimentos imediatamente.
A característica principal do pensamento messiânico é a sua capacidade de gerar acontecimentos numa escala quase incontrolável. Tá certo? Por quê? Ele se recusa ao pensamento utópico, ele não é contemplativo. Ele não se interessa pela finalidade. A finalidade já está pressuposta, então não vai ficar, vamos dizer, sonhando com ela. Só o que interessa é agir historicamente. Então, o movimento messiânico faz história. E faz história pelos meios que estão à disposição. Tá certo? Só que, evidentemente, o pensamento utópico é pai do pensamento messiânico. Se você vê que na narrativa judaico-cristã, o bem e o mal estavam articulados numa fórmula complexa, tá certo? Do pecado, da penitência, da graça, todo vamos dizer, um processo altamente complicado, tá certo? No qual uma coisa nunca se separava totalmente da outra, tá certo? Quer dizer, o ser humano está viciado de algum modo pela sua própria origem, tá certo? Ele tem uma origem que vamos dizer, é boa em primeira instância, mas que se estraga no curso do caminho, que fica viciada estruturalmente. Então ele não pode estar nunca totalmente no bem. O bem que ele recebe, o bem que está nele, vem de fora. Vem de fora e de cima. E ele, de algum modo, ele se esforça para modelar a sua vida de tal modo que, quando ela se encerre, ele esteja no bem. Essa é a importância que tem, para o cristianismo, o momento da morte. Quer dizer, que um sujeito que fez o mal a vida inteira, né, pela conversão, no momento da morte, ele se salva. Então você vê que a vida, o curso real da vida, tem muito menos importância do que a passagem para a eternidade. Ali é que está o decisivo. E, do mesmo modo, o sujeito que fez o bem a vida inteira, ele pode se danar no momento da morte. Então você vê que, tanto no cristianismo como no judaísmo, o momento da morte é mais importante do que a vida. Está compreendendo? A vida pode ser uma sucessão de erros, uma confusão toda, e aquilo, de certo modo, se elucida no momento da morte. Né? Agora, no processo messiânico, a morte do indivíduo já não tem nenhuma importância. Importa é o que ele está fazendo em vida em vista do advento futuro do bem. Está compreendendo? A sua morte, e nada acrescenta. Ela, evidentemente, ela pode ser usada depois como elemento publicitário pelas gerações seguintes. Caso você deixe uma marca e caso as pessoas se lembrem de você. Então, quer dizer, os seus atos e a sua morte se incorporam dentro do quê? Dentro do fluxo histórico do movimento progressista ou revolucionário. E podem ser usados. Você entra no panteão dos heróis da Revolução, né, dos heróis do progresso, etc, etc. Então a sua morte só tem esse significado. Quer dizer, ela ter algum significado não depende do que as gerações seguintes farão com ela. Não é isso? Ao passo que na perspectiva judaico-cristã, não. Mesmo que ninguém saiba como foi a sua vida e a sua morte, elas existem em si. Por quê? Porque elas aconteceram. Essa é a perspectiva. Aquilo que entrou no ser não sai mais, não volta por nada. Aquilo que aconteceu não desacontece. Então, a partir do momento que aconteceu, está incorporado na realidade definitivamente. E na perspectiva messiânica, não. Só existe aquilo que deixa resíduo histórico para poder ser aproveitado pela continuidade do movimento. Tá certo? Então você vê que nesse conceito messiânico, a vida do sujeito importa menos em si mesma do que pelo seu efeito histórico, isso é, pelo que as gerações seguintes falam dela. Ora, o que se fala do sujeito chama-se fama. O que é fama? O que falam de você. Então, você já entende que na concepção messiânica, a fama do sujeito é mais importante do que a realidade dele. Isso quer dizer que quando o Verkovensky, tá certo, está, vamos dizer, tentando manter a sua fama de intelectual revolucionário, progressista, já está construindo para si mesmo esta lenda, esta fantasia da sua vida, ele já está existencialmente, não ideologicamente. Ideologicamente ele é um utópico.
Mas existencialmente ele já está funcionando dentro da dialética messiânica, dentro do processo messiânico. Estão entendendo isso? Ele já que está construindo a sua vida, não em vista da realidade dessa vida, mas em vista da fama. Porque a fama vai ficar para gerações seguintes e vai entrar na história. Está compreendendo? Numa perspectiva cristão-judaica, tá certo? A fama realmente não interessa. Por quê? Porque a sua vida foi o que foi. O que os outros dirão dela depois não te afeta. Você não será julgado pelo que falaram de você, mas pelo que você fez. Está compreendendo? Nesse movimento messiânico você tem uma exata inversão da perspectiva judaico-cristã. E essa inversão é evidente que está indo na direção da fantasia. Da fantasia, da mentira. Né? Então, para o Verkovensky, você vê que a fama dele é mais importante do que a realidade dele. Tá certo? Se a fama não corresponder em nada à realidade, não tem importância. Porque o que será incorporado na história não é a realidade do que ele fez, mas o que ficou na fama. E de fato, historicamente, funciona assim. Quem é você na história? Não o que você fez realmente, mas o que sobrou nos documentos e na memória. Tá certo? Então, a realidade da vida humana, tá certo, é transferida para a sua imagem na memória dos pósteros. Tá certo? E você vê que toda a psicologia desse Verkovensky está nesse negócio aí. É isso. Só o que interessa dele, ele está sempre de olho na imagem que fazem dele. Não o público em geral, mas o movimento. Ele já sabe que o movimento existe. Que aquilo vai continuar historicamente, que hoje tem a abolição da escravatura, depois tem outra coisa, e ele quer participar dessa grande epopeia. E note bem que ele participa da epopeia não através de seus atos reais, mas através da fama. Entendeu? Quer dizer, um sujeito que em vida agiu muito pouco, ele pode, postumamente, ter uma atuação absolutamente formidável, se ele tiver fama póstuma e ele pudesse aproveitar pelo movimento como um símbolo do movimento. Então aqui tem um efeito publicitário tremendo. Tá certo? E você vê que, de algum modo, a Varvara Petrovna sabe disto, porque ela, de certo modo, ela planeja a imagem dele. Está entendendo? Até fisicamente, ela veste o sujeito, você tem a sua imagem, tem que ser essa, assim, assim, assim. Então vamos dizer, toda a vida do Verkovensky é a construção de uma imagem em vista do seu futuro aproveitamento publicitário pelo movimento. Então, quer dizer que o pensamento utópico, tá vendo? Ele separa o homem da possibilidade de ação. Não é isso? Então, como não dá para você viver em função do pensamento utópico, então, dentro da estrutura existencial do pensador utópico, já tem o pensamento messiânico, por assim dizer, inconsciente. Está entendendo? Então, embora ele esteja de olho numa imagem utópica e estática do futuro para o qual ele não contribui em nada, ele só pode construir a sua vida não em função dessa imagem, mas em função do movimento. Mesmo que o movimento não exista socialmente ainda. Como neste momento em que começa a história, não há movimento revolucionário nem progressista, não há nada ali naquela cidade, não acontece coisa nenhuma. Tá certo? Mas a estrutura da vida do Verkovensky já está montada neste movimento, na hipótese desse movimento que virá a seguir. Estão compreendendo? Então ele quer, de algum modo, ser o símbolo desta coisa, pelo menos o símbolo do ancestral desse movimento que vem a seguir. Tá certo? Mas, naturalmente, ele só é messiânico na estrutura de vida, não no pensamento, e nem na ação. A estrutura da biografia dele é montada assim, mas não as ações conscientes dele, e nem o pensamento dele. O pensamento é utópico, tá certo?
E a vida é uma vida passiva, montada desde fora, tá certo? E montada apenas na busca de uma ilusão. É isso. Mas ele, de algum modo, ele já está colocado dentro do movimento messiânico. Tá certo? Então, o fato de que o sujeito que vai representar o estopim do movimento que vem a seguir, o fato de que esse sujeito seja o filho dele, né, tem uma importância absolutamente extraordinária. Quer dizer, ele é filho no sentido carnal, tá certo? E é filho no sentido, vamos dizer, de causa e efeito. Quer dizer que a vida do intelectual utópico, tá certo, é um ancestral do movimento revolucionário. Está entendendo? É evidente que quando o sujeito contemplar, vamos dizer, a ação dos seus pensamentos, tem um poema de Heine, em que o sujeito sonha, tem um pesadelo em que vem um camarada com uma espada encosta na garganta dele e diz: eu sou a ação dos teus pensamentos. Mas, então, a hora que os seus pensamentos viram ação, então aí é que é, vamos dizer, a vingança do destino, né? É a Nêmesis. Nêmesis é a deusa aqui na mitologia grega, né? Vem cobrar justamente isso, o efeito. Foi que fizer uma soma e deu tanto, e agora, como é que ele faz? Então é a vingança, né? Soma tudo que você fez, só deu merda, e agora toma que o filho é teu. Então, evidentemente, o Verkovensky, quando ele vê a ação dos seus pensamentos, ele vê a sua forma de existência individual transformada em movimento, né, e desencadear uma série de efeitos fora, ele não vai aguentar ver o que ele fez, e por isso mesmo que ele fica doido. Ele sai da realidade. Né? Ele sai da realidade, mas curiosamente, justamente quando ele sai é que ele entra nela. Porque ele sai no sentido de que a consciência dele desliga. Não é isso? Mas como a consciência dele já estava fora da realidade, quando ela sai é justamente quando ela entra. Então é por isso que o sujeito só pode perceber a realidade quando fica louco. E quando a realidade é ruim demais. Então é mais um processo parecido com o do Ray Lear. Vocês sabem a história do Ray Lear, né? É o sujeito que tem 3 filhas, ele decide se aposentar do reinado, passar o reinado para as 3, né, e conservar consigo um certo grupo de cavaleiros e morar um tempo na casa de cada um. E ele faz um teste para saber a lealdade das filhas, não é certo? E 2 então puxam o saco dele, falsamente, e uma terceira diz a realidade para ele, e ele não gosta, então ele a amaldiçoa. Então, em seguida, as 2 filhas que ele escolheu, que ele premiou, o perseguem, até acabar com ele, né? E a terceira tenta socorrê-lo, mas já não há mais tempo. Tá certo? Então ele vê a merda que ele fez, tá certo? E aquilo é tão ruim que ele não aguenta. Tá vendo? Então, veja que quando ele seleciona as 2 filhas premiadas, tá certo? E condena a terceira, ele já estava fora da realidade. Né? Então, e ele estava, vamos dizer, por assim dizer, clinicamente normal. Né? Então, quando ele retorna à realidade, ele só pode retornar como louco. Então, é mais ou menos o caso que se dará aqui. Mas, quer dizer, situações em que a realidade criada pelos seus pensamentos e pelas suas ações é tão imensamente feia que você não aguenta contemplar, vamos dizer, isso é a história de todo o século XX. Esse livro é 1870 e pouco, vamos dizer que desde essa época até hoje, geração após geração, né, você vê essas pessoas que sonharam com coisas bonitas, etc, etc, depois não aguentam ver o efeito das suas ações. Tá certo? Como não aguentam ver, então das duas, uma tem que mentir cada vez mais, que a mentira vai em escala crescente, tá certo? Ou então tem que emendar este mal que elas fizeram numa imagem potencializada do bem futuro. Quer dizer, se nós fizermos tanto mal, é porque o bem que virá é maior ainda do que a gente pensava. Tá certo? Então daí você dobra a aposta. Tá compreendendo? Então, aqui, no curso do livro,
Você verá os pensamentos utópicos de Verkovensky transformar-se numa ação messiânica através do seu filho e dos seus amigos, seu grupo de amigos. Quer dizer, até um ponto de uma devastação que não vale a pena eu descrever desde já, se não vai estragar a leitura. Tá certo? Mas os caminhos que a coisa percorre para chegar até lá são absolutamente fantásticos. Né? E no meio disto, existe um personagem, já entrou o tal do Kirillov. Já. É. Então, o Kirillov é o sujeito que vai fazer a equação lógica que está acontecendo. Porque ele vai perceber que este conjunto de pensamentos e ações não pode ser julgado do exterior. Por quê? Porque ele incorpora em si o único bem que existe, que é o bem futuro. Tá certo? Então não há um bem superior a ele em função do qual você possa julgá-lo. Quer dizer que se o próprio movimento histórico, o movimento das ações humanas, certo? É o portador do bem futuro, tá certo? Existe o único bem que existe, é futuro. Tá certo? Então, evidentemente, como você vai julgar essas ações, exceto em função do futuro? Para julgar em função do futuro, precisa esperar que o futuro chegue. Não é isso? Então, o Kirillov, lá pelas tantas, perceberá que a noção, quando a noção do bem é jogada para um futuro histórico, toda a possibilidade de distinguir o bem do mal acabou. Porque quando é esse futuro, você não sabe. Como é que ele será exatamente? Também não sabe. Tá certo? Então, ele percebe que esta forma de pensamento de ação cria um círculo vicioso, autojustificador, acima do qual não há absolutamente nada. Tá certo? Como a ideia, vamos dizer, de um bem, né, permanente, eterno, imutável, se identifica com Deus, tá certo? E como este bem permanente sumiu e só sobra o bem futuro, né? Então o Kirillov lá pelas tantas chegará à conclusão que, ó, se Deus não existe, tudo é permitido. Quer dizer, essa porcaria tudo que vocês fizeram, nós não temos como julgar isso, porque não há outros parâmetros, exceto o do processo mesmo. Tá certo? Bom, você vê que, pelo simples fato de ter conseguido condensar tudo isso, tá vendo, num romance sob a forma de ações humanas, esse homem escreveu com isso, talvez, o livro mais importante dos últimos 200 anos. Porque todo, vamos dizer, o problema que nós vivemos diariamente, tanto que a gente vê o processo acontecendo no Brasil, em toda parte, é exatamente isto. Né? Quando hoje chega a notícia de que o pessoal quer fazer parada gay em Jerusalém, eu digo, por que Jerusalém? Qual é a finalidade? Né? Certamente não é uma modesta luta pelos direitos dos gays, não queremos ser perseguidos, não é isso, já é uma coisa, já não é apenas um objetivo negativo, mas é algo positivo, eles querem criar uma mudança efetiva, né? E essa mudança efetiva significa o seguinte, que as nossas preferências, elas têm mais valor ético do que toda a sua religião, as suas tradições, etc, etc. Nós temos o direito de criticar vocês, de cuspir em cima de vocês, e vocês não podem falar contra nós. Então trata-se de quê? Criar uma autoridade. Criar através do quê? Da discussão, da prova? Não, criar através do que se chama affirmative action, ação afirmativa. A ação afirmativa é uma ação que modifica já imediatamente o estado de coisas. Né? E isso está bem dentro da dialética do movimento messiânico, né? Que é essencialmente um movimento, uma transformação constante, né? Uma criação de situações. Ora, quando você vai criando situações em cima de situações, em cima de situações, é evidente que a possibilidade da discussão a respeito, ela desaparece, porque mal você está tentando equacionar uma situação para discuti-la, a situação já mudou. Então, a discussão se torna absolutamente impossível, porque se desloca, fica deslocada da situação
da situação real. Tá certo? Você vê que, na experiência real que nós temos, sempre quando as pessoas começam a discutir algo, é porque aquilo já acabou. Porque já está em outra e as pessoas não perceberam ainda. A situação já é outra. É muito difícil alguém consiga acompanhar o processo atual e expressá-lo em palavras. Então, hoje, contando na rádio, aquele cidadão, esqueci o nome dele, disse, não, vou fazer uma conferência sobre a anomia. Né? A anomia, a ausência de nomes. A anomia, a ausência de nomes era um problema de 10 ou 20 anos atrás. Que dentro do processo do movimento revolucionário, há um momento em que você tem que estabelecer a anomia, quer dizer, a desorientação geral. É claro que nós não estamos mais nesta fase. Nós estamos na fase da construção de um poder estatal, né, novo, né? Mas o indivíduo está preocupado com a anomia, sempre assim. O movimento, ele cria situações, ele muda o quadro existencial das pessoas, né, de tal modo que elas não possam discutir a situação. Por exemplo, se você quer discutir, por exemplo, casamento gay, eu digo, casamento gay está ultrapassado. Se você faz esse movimento em Jerusalém, pô, que casamento gay agora trata-se da autoridade moral e religiosa do movimento gay. Tá certo? A homossexualidade se torna, vamos dizer, um direito que está acima, tá certo, da autoridade de qualquer religião. Das 3 religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo e islã. Criou-se o quê? Uma autoridade religiosa. Então, a fase do casamento gay já acabou. Então, vamos dizer, o efeito multiplicador, o efeito bola de neve. No sábado eu vou explicar isso com muito mais detalhes, porque o negócio é horripilante. Mas é este o assunto aqui. O efeito bola de neve está aqui. E as coisas vão acontecendo, evidentemente, sem que ninguém consiga equacionar o que está precisamente, né, acontecendo. Mesmo aqueles que desencadeiam o processo, eles têm consciência de que eles não são capazes de expressá-lo completamente. São capazes de produzir a situação, mas não de dizer, né, exatamente o que está acontecendo. Sabe, neste momento, né, é que a capacidade de saber o que está acontecendo se torna talvez a mais alta capacidade cognitiva humana. Então agora vamos dizer o que é a sabedoria. A sabedoria não é você conhecer a eternidade, o absoluto, não. É simplesmente, se não conseguir saber o que está acontecendo, você já não sabe. Por quê? Você criou uma situação infernal, né? É uma espécie de caos automultiplicador, né, no qual a descrição da situação ultrapassa a capacidade dos indivíduos e só aparece na boca de um louco. Que ele pode dizer o que está acontecendo justamente por quê? Porque ele não tem mais, vamos dizer, uma consciência crítica capaz de examinar aquilo. Então ele fala como um boneco ventríloco. Está compreendendo? E a primeira descrição efetiva desse processo está neste livro. Esse livro é um manual do processo histórico atual. Por isso que você encontra para comprar. Olha, o autor é muito famoso, o livro também, né, é muito famoso. E vamos dizer, é uma coisa que todo mundo sabe que as coisas são assim. Não é isso? Então, por exemplo, um indivíduo envolvido no processo messiânico, o que ele vai fazer com esse livro? Ele vai ter que modificar de alguma maneira, disfarçar de algum modo o seu significado, alterá-lo, tá certo? Mas o próprio livro, de certo modo, é horrível demais. Não é isso? Mas as situações em que as ações humanas, os efeitos das ações humanas ultrapassam, quer dizer, você é capaz de criar mais situações do que você é capaz de ver ou de aguentar, isso é a condição de todos os envolvidos nesse processo. Todos eles criam situações que eles não podem aguentar. Você imagina o que isso significaria, por exemplo, como seria, digamos, uma tomada de consciência da parte de um Lenin ou de um Hitler, tá certo? Quanto ao que eles fizeram. Como é que eles iriam confessar o seu pecado? Confessar para si mesmos.
pecado já se tornou indizível, tão grande, tão variado, tão cheio de detalhes que não dá mais para dizer. É isso. Até para você de fora dizer o que eles estão fazendo é difícil, quanto mais para eles mesmos. Olavo, é por isso que a conversa de pai, ele se envergonha um pouco, assim, de saber que o filho está revolucionário. A primeira atitude, assim, e a esquerda leste também, né? No social. De certo modo, ele já antevê, né, algo do que vai acontecer. Mas o tempo todo, você vê que ele está anestesiado com as coisas que vão acontecer, está anestesiado pelo seu idealismo. Né? E quando ele acorda, no fim, é tarde. Eu digo, e se acordasse antes? Eu digo, bom, para ele acordar para a realidade do movimento, ele precisaria acordar para a realidade da sua vida. Mas como é que você vai acordar para a realidade da vida se ela já não tem realidade? Está entendendo? Este é que é o problema. Vamos dizer, você pode se arrepender de um pecado, mas você não pode se arrepender da irrealidade. Não é isso? Quer dizer que se tudo o que você fez, vamos dizer, é apenas criar uma imagem para que as pessoas falem tal ou qual coisa de você depois, né? Então significa que a sua vida já não é vivida diretamente por você como sujeito, a sua vida está na cabeça dos outros e não na sua realidade. Como é que você, se você passou a vida fazendo isso, como é que você vai contar para você mesmo o que você fez? Não existe um você mesmo para você contar. Né? O você mesmo, quer dizer, o seu plano de referência, a sua consciência reflexiva, são os outros, que virão no futuro. E eles não estão presentes para ouvir a sua história, para ouvir a sua confissão. Então é dificílimo se arrepender disso. Como queiram. Tomar um café? Então, eu não tenho mais muito o que falar, não, porque senão vou ter que contar o resto da história. Vai contar. Não, Ele casa, Olavo? O negócio é que Ele vai casar? É? Ele vai casar? Não. Não, vamos ver se tem pergunta aí, então. Diga. Acho que vai adiantar. O tema de sábado, mas esquecer. Esse pensamento humanista, o pensamento messiânico, especial messiânico, eles têm a estrutura daquilo que o Freire descreve como um pensamento gnóstico, né? Um esquema gnóstico, assim, de representação da realidade, de que é alemã. Olha, eu preferi o termo messiânico, porque o gnóstico se refere não à natureza dos seus pensamentos, mas à sua origem. Quer dizer, isso aí, o Freire usa esse pensamento gnóstico dentro de uma investigação que ele está fazendo para provar a origem desse tipo de pensamento nas seitas gnósticas. Pelo final da vida, ele começou a ver que não havia somente essa fonte gnóstica, mas uma fonte mais especificamente messiânica mesmo. E esse movimento milenarista, essa coisa toda. E eu acho que o termo messiânico define melhor. O gnóstico, bicho, é assim, o termo gnóstico é um bicho de 7 cabeças, se você pensar direitinho, porque afinal de contas é um termo que abrange desde do Apocalipse de São João até Karl Marx. Então fica difícil, Então é claro que é uma linha de investigação fundamental. Mas para os fins do que eu estou explicando, é melhor usar messiânico. Messiânico mostra assim, eu uso esse termo para dizer a estrutura de percepção do tempo que esses camaradas têm. Isso no sábado eu vou explicar direitinho a lógica desse negócio, como é que se baseia isso e qual é a diferença disso para
vamos dizer, um pensamento profético, por exemplo. Né? Mas, vamos dizer, o tema mesmo é dos demônios poderia levar o subtítulo, né, de uma obra de Karl Marx e Engels, que é do socialismo utópico ao socialismo científico. É isso que. Né? Então, do messianismo utópico ao, vamos dizer, ao messianismo, do pensamento utópico ao pensamento messiânico. É evidente que nenhum dos dois tem nada de científico, mas é o termo que usaram. Né? Quer dizer, a ideia de ser científico na época era um elemento de propaganda, de exaltação do movimento. Hoje em dia já não tanto, né? O termo científico já não tem esse peso que tinha no século XIX. Isso hoje a legitimação é mais de ordem moral, mais na base até da chantagem emocional, né? O que importa não é você ser científico, mas é você escapar às acusações que nós fazemos a você, né? Nós te acusamos de tantas coisas que é difícil você escapar de alguma delas, você sempre está enquadrado em alguma, tá certo? Então você vive um permanente, né, alerta, você sempre está, vamos dizer, pisando o direito de alguém, você está humilhando alguém, você está incomodando alguém, e não pode, isso é realmente proibido. Somente o movimento é que tem o direito de incomodar todo mundo. É isso. É mais ou menos como o diabo, né? Como ele é o portador de todos os pecados, né? Ele tem uma certa autoridade para acusar você dos 2 ou 3 pecados que você fez, né? E o curioso é que hoje em dia as pessoas já não percebem esse processo de inculpação. Elas não percebem que só a pessoa que está mortalmente culpada pode ter esta força de inculpar os outros. Né? Quer dizer, a capacidade do sujeito, esse negócio de tipo mal olhado, quer dizer, o sujeito te olha com uma tal malícia, né, que ele faz você se sentir culpado, se sentir deslocado e tal. Isso aí só um psicótico consegue fazer isso. Quer dizer, é uma espécie de autoridade inerente à loucura. Né? O sujeito está tão emporcalhado por dentro, né, que basta ele te olhar, ele te suja. Né? E as pessoas caem como patinhos nesse negócio. Né? Eu levei algumas décadas para entender como é que funciona isso. Então hoje, para me pegar nesse tipo de chantagem é difícil, mas eu levei 2 décadas para escapar disso aí. Aí quando vem esses caras com acusações, bom, arruma outro para me acusar, porque você está mais sujo que pau de galinheiro, então não me enche o saco. Né? Mas o fato é o seguinte, é que a pessoa normal ela não tem capacidade de acusar o outro tão profundamente. Só tem 3 possibilidades, quer dizer, ou você está, vamos dizer, inocente e não lhe ocorre, né? Pelo menos tem a inocência humana normal, né? Quer dizer, tem aqueles pecados banais que todo mundo tem, né? Então você não tem a capacidade de acusar profundamente. Então daí você entrou já na dialética messiânica, você se sujou todo, então aí você se torna um acusador terrível. Né? E se passou por essas 2 coisas, a terceira etapa é você virar um acusador do acusador. Não tem outra. Né? Então aí você tem que virar o jogo. Mas você vê com um tipo como Verkovensky, por exemplo, quer dizer, ele como é que diz? Ele é um prato cheio para o acusador, né? E de qualquer coisa que você o acuse, ele já está fraco, ele se enfraquece mais ainda, ele se abre, né, a acusação. Você vê que naquelas 2
cenas que a Bárbara fala para ele, jamais perdoarei você. Aquilo ele nem sabe direito do que ela está falando, mas ele fica totalmente abalado, a segunda vez ele fica doente. Não é isso? Então, esse tipo de fraqueza é que torna o indivíduo um instrumento na mão do movimento. Hoje, quando você pega, por exemplo, o pessoal empresário diz para eles assim, não, você tem que, como é que se diz, virar um agente de transformação social, você tem um dever ético, comunidade, etc. Você está se sentindo pecador por ter sido, né, o empresário. Ele não percebe que o sujeito que o está acusando é ser 1 bilhão de vezes mais culpado do que ele. Então não é capaz de devolver. Né? Ele, às vezes, dificilmente nós conseguimos imaginar seriamente um mal maior do que aquele do qual nós mesmos somos capazes. Você imagina o mal até um certo ponto. Então, quando aparece um sujeito verdadeiramente mal, você não acredita. Você entra numa espécie de estado de choque. Mas é isso que explica a tal síndrome de Estocolmo. Que é você, para aquelas pessoas, você é apenas um instrumento, elas se desfarão de você como de um papel higiênico depois de usado. Esta é a sua situação real. Mas como você mesmo não seria capaz de fazer isso, isso ultrapassa a sua imaginação. Você não acredita que você pode estar na mão de um mal maior do que você seria capaz de conceber e fazer. Entende? Pois você vai ter que reconhecer que você está semi-morto. Essa é a sua situação real, mas a situação real não é tolerável. O Viktor Frankl, nas memórias dele, ele conta que todos os presos do campo de concentração caíam vítimas do que ele chamava síndrome do indulto. Síndrome do indulto é o condenado à morte que ele crê piamente que no último momento ele vai ser indultado. Todos eles creem. Ele examinou muitos condenados, né, prisões, tal. Todos eles acreditam nisso, que serão indultados no último momento. Isso é claro que só acontece com um número insignificante de pessoas. Então ele acreditava que no campo de concentração, no último momento, ia acontecer algo que ia, né, livrar. De fato, ele, pessoalmente, escapou. Mas o índice de sobrevivência era 10%. Por uma coincidência, eu estava no 10%. Então, nos primeiros dias, assim, ele se apegava a qualquer sinal que pudesse animá-lo, mesmo ele sabendo que era mentira, ele se apegava naquilo.